Bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai falar de uma oportunidade que você tem, né? Que é quase que um conselho, né? Transforme a crise em oportunidade reformando bonecas. E eu tô sempre falando aqui desses assuntos, falando de conteúdos práticos, mostrando exemplos e também falando sobre como se fossem respostas aos comentários que as pessoas deixam, né? Então, essas 2 semanas que a gente está falando, é focado mais em quem está começando na reforma de bonecas. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha também dicas para quem já está no processo. E que através dos comentários, né, que a gente deixa gravadas essas lives, a gente também não possa aprender. Quando eu digo a gente, sou eu, quem trabalha comigo, quem faz parte desse mundo da reforma de bonecas. Então a gente está sempre aprendendo mesmo e colocando em prática. E para a gente ver essa oportunidade, essa transformação e da gente tornar aquilo que é crise, que não tá legal, que a gente tá vendo no nosso entorno em oportunidade, a gente precisa sair do lugar que a gente tá, vamos chamar o lugar que a gente tá de X, e a gente vai para Y, que é o lugar onde que a gente almeja, onde que a gente quer. E esse caminho, essa trajetória que eu venho falando tanto, que é tão importante a gente se apaixonar pela nossa trajetória, seja aquilo que já aconteceu, e trajetória também enxergar como algo que a gente está vivenciando agora. O nosso hoje, ele é parte da nossa trajetória. Então, trajetória não é só ocupação, não. É aquilo que a gente está vivendo agora e é a trajetória que a gente planeja, são as nossas metas, os planos que nós temos. E para sair desse lugar que a gente está, para chegar nesse outro e a gente fazer essa trajetória, ela vai dar mais certo, tem mais chance de dar certo, de ser melhor, se a gente planejar. Então eu venho falando sempre que ser uma salvadora de bonecas, ser reformadora de bonecas é uma profissão, mas a gente precisa se constituir, e para isso a gente precisa ter um projeto, e para esse projeto a gente precisa praticar, colocar a mão na massa. E o que é um projeto? São 5 etapas, mas elas não são acabou, fiz, pronto, acabou. Não, elas são contínuas, a gente começa, acaba e retorna de novo. Então, se você não viu ainda nossas lives, né, eu venho sempre falando disso, tem livros sobre isso, gestão de projetos. Qualquer lugar que você procurar na internet, gestão de projetos, você vai ver essa sequência. E isso serve para qualquer coisa que a gente comece, né? O que é que a gente quer fazer na nossa vida, seja profissional, serve também para nossa vida em outros aspectos, né? O que é que nós somos? Não somos só profissionais, eu não sou só mãe, a gente é uma mistura de tudo isso. E para fazer dar certo e para essa busca, a gente precisa seguir uma meta, ter essa trajetória bem definida. Isso é projeto. Então, quando a gente tem iniciativa, já a primeira coisa, tem um olhar, tenho ali sabendo mais ou menos o que eu quero. E aí a gente se planeja, não dá pra já ir pra mão na massa, né? A gente precisa de planejamento. Eu venho sempre falando que na reforma de bonecas você precisa saber o que você precisa, como você vai usar esse material que você já elencou ali, já fez um rol, categorizou, agrupou, e por que a gente faz isso. Então no planejamento estão esses 3 elementos. Iniciativa, planejamento, a gente vai para execução. Então não adianta ficar só com as ideias aqui, o conhecimento aqui na cabeça, se a gente aqui nas artes manuais a gente não puser em prática. Então executa, faz a sua primeira boneca, vê se alguém aí perto de você tem, resgata a sua boneca que estiver no fundo do baú e faz a renovação dessa primeira boneca. Executou. Vai sair boa essa primeira boneca? Não vai, gente, não se iluda. Então essa primeira boneca, eu olhei, acabei de fazer o processo, aquele que eu já tinha aprendido, que eu fui buscar algumas técnicas, que eu não fui só pela minha dedução. Tem um embasamento. Fez essa execução, a gente vai para a 4ª parte de qualquer projeto, que é a avaliação. Avalia como é que ficou, o que é que está bom e o que não está bom, a gente vai sentar e chorar. A gente vai ver o que não está bom que eu preciso melhorar. E aí você se apropria desse resultado, que é a 5ª etapa, e começa de novo. Então a primeira não ficou legal, a segunda provavelmente, se você for fazendo esse ciclo de projetos, vai ficar melhor. E a gente vai melhorando cada vez mais. Então, primeira coisa, saber, comecei na reforma de bonecas, sei que tem crise aí, eu sei que eu posso fazer disso um negócio, mas como é que eu vou conseguir fazer essa transformação primeiro aqui pra mim? Saiba onde você está, onde você quer chegar. E tenha noção de que percorrer esse caminho, a gente precisa realmente ter um projeto. E eu posso dizer que não houve mudança depois da pandemia em relação à procura de clientes. Todo dia eu tenho clientes querendo reforma de bonecas. E aí a gente falou muito do antes da venda, o durante e o depois. Para você montar também a sua persona. Quem é o seu público-alvo? Então sei que são pessoas que têm bonecas e que querem que essa boneca seja reformada. São pessoas que veem, que compensam que a gente faça essa reforma do que ela ir lá na loja comprar uma boneca.
Compensa financeiramente, compensa pelo valor que essa boneca tem. Se for para criança, criança tem várias bonecas, mas prefere uma. E aquela boneca é a que vem para renovação. É aquela boneca que a criança brinca mais. É a primeira boneca que vai estar danificada. E maioria absoluta das vezes não adianta falar para a criança: vamos lá na loja comprar outra. Se essa boneca ainda é nova, se ela ainda está no mercado. A criança quer aquela boneca. É aquela boneca que ela conversou, é aquela boneca que ela dormiu junto, é aquela boneca que ela deu papinho. Ela pode até querer uma boneca nova, mas a substituição, gente, é muito raro. Oi, Marlene, seja bem-vinda, Marlene. Aquela boneca é a boneca querida dela, a boneca que tem aquele risquinho que é especial para ela. Então, é importante que a gente veja nessa trajetória os materiais que a gente vai usar, que a maioria que a gente tem em casa para fazer limpeza, hidratação, e que a gente tenha também a noção do porquê. O que é que está por trás dessa boneca? Essa boneca é mais do que um produto. Essa boneca ela é especial, ela tem história, existe memória afetiva dessa criança. E é só a criança que é o nosso público-alvo? Não. A gente tem também adolescente, que não se desfaz da boneca. Alguns adolescentes enviam pra gente como doação, ou passam para alguém da família. Mas tem uma história de uma amiga minha que na festa de debutante da filha, ela entrou com a boneca e depois ela passa a boneca pra alguém que é criança, né? E é realmente esse ato simbólico, né? Do se tornar mulher. E a filha dela, depois do baile, eu quero minha boneca, que lá foi só pra tirar foto. Então, existe essa ligação e essa memória afetiva, algo comum que a gente observa. E pra gente estar se transformando como reformadora de bonecas, né, a gente tem que ver a própria história. Por que a gente está fazendo isso? Eu, por exemplo, não tive bonecas industrializadas na minha infância, mas tive boneca de pano que a minha mãe fazia. Com 14 anos que eu ganhei a primeira boneca industrializada, né? Então, naquela época lá, a gente era adolescente criança. Mas essa falta, essa ausência e o desejo que eu tive durante a infância, não que tenha sido traumático, nada disso. Mas o desejo existiu e ele está na minha memória hoje. Então, a gente compreende o gosto dessa criança por essa boneca, o afeto dessa criança por essa boneca. E a criança vai depender também, a gente conhecer um pouquinho das fases de desenvolvimento da criança, né? Ela é a primeira autorrepresentação, ela enxerga a boneca como a si mesma. Então a criança, a mãe troca de roupa, ela troca de roupa a boneca, a mãe dá comida, ela faz a mesma coisa com a boneca. Depois a boneca passa a ser uma companhia, uma companheira, essa boneca começa a ter nome. Né, se coloca o nome nessa boneca. E isso tem a ver quando a gente monta a nossa persona. Então, eu conhecendo a minha persona, as chances de venda, de fechar o nosso negócio e da gente vender o nosso trabalho, da gente estar vendendo, prestando o nosso serviço, é muito grande. Então, eu já conheço meu público-alvo. Tem criança, é meu público-alvo, adolescente e pessoas de mais idade. Só que esse público-alvo não é o que me paga. Eu preciso conhecer a história desse cliente. Mas a cliente número 1 é aquela pessoa responsável por essa outra. É aquela que vem, que negocia, que manda foto, que está em contato e é a que nos paga. Só que essa pessoa tem alguém por trás dela. Então essa pessoa ela é intermediária entre o desejo e necessidade dessa criança ou desse adolescente e nós. E eu preciso dar atenção para os dois. Não adianta eu satisfazer a pessoa com um preço baixo ou aquela dor que ela tem ali, se eu não provoco transformação na criança, né? Se eu não coloco a cor da roupinha que a criança quer. Então, uma criança que vem com uma boneca para fazer de batizado, uma cerimônia de batizado, e a criança quer uma roupinha parecida com o que ela viu numa foto, ou numa foto do batizado dela mesma, qualquer outro evento. E tinha uma roupinha lá brilhosa, uma roupinha de cetim. E a gente coloca, roupa branca geralmente, ou rosinha claro, né, se for menina. E a gente faz combina com essa mãe e faz uma roupa toda florida igual a festa junina, não vai satisfazer a necessidade e o desejo dessa criança. Então, não combina, né? Não dá certo. Então, é muito importante que a gente esteja muito atento quem é esse nosso público. E se a gente quer transformar isso em oportunidade, ter essa cliente atrás da gente todos os dias, né? A gente ter cliente, poder negociar com essa cliente, além de eu saber, conhecer quem é o meu público-alvo, quem é essa persona, é muito necessário mesmo que você divulgue o seu trabalho. A maioria das minhas clientes chegam até mim pelo Instagram. Então eu coloco lá, tô sempre mostrando antes e depois, tô sempre falando sobre reforma de bonecas. O meu Instagram não tem nada da minha vida, praticamente nada da minha vida pessoal, a não ser alguma coisa relacionada aqui ao trabalho. Porque lá é a minha loja. Então a gente faz uma relação com uma loja que tem aqui o ateliê, mas o ateliê,
Porém, nessa época é fechado, né? No máximo vem alguém aqui, entrega uma boneca, ou entrega na associação e eu trago pra cá. Assim como quando a boneca tá pronta, eu mando pelo correio, eu levo até a pessoa. Não tem mais gente entrando aqui no ateliê. Mas eu tenho que pensar como uma loja que a gente conheça. Tem alguma loja como referência, né? O que é que a pessoa tá falando lá? Do trabalho, daquilo que ela oferece. Uma hora ou outra pode falar, ai, a minha filha tá... Claro. Então são pinceladas da sua vida pessoal que você se sinta confortável de falar ali no seu Instagram, que é a sua loja virtual. E dá pra negociar tudo ali no direct? Dá. Eu prefiro levar a pessoa pro WhatsApp. Porque lá eu posso perguntar, e pelo menos eu tô mais disponível lá no WhatsApp. E não é o meu pessoal, é o WhatsApp só de trabalho. Então não tem minha foto, coloco lá o logo da Salvadora de Bonecas, coloco o meu nome, passei pra pessoa o WhatsApp, e lá a gente vai começar a conversar. Porque lá você tem um roteiro de conversa com a pessoa. Fica mais fácil você pedir a foto. É praticamente... É uma conversa, você se sente, e a cliente também, mais próxima, né? Quando a gente está falando pelo WhatsApp. Pelo menos eu sinto isso. Então a pessoa, primeira coisa que você já percebe, essa sua persona que a gente monta. Persona é alguém com nome, com característica, com todos os anseios dela. Você vai montar uma pessoa. Ela não existe porque ela é um pedacinho de cada um, né? Então a gente monta ali um verdadeiro Frankenstein, porque a gente, através de pesquisa, através de entrevista, pergunta, olha tudo que você já tem ali na sua carteira de clientes, você monta a sua persona, que é a cliente ideal. A minha cliente ideal, por exemplo, é uma mulher de mais de 30 anos, 35 anos, que trabalha fora, que tem filhos de até uns 8 anos e que ela sabe o nome da boneca. É esse tipo de pessoa que, quando a gente leva para o WhatsApp, porque a pessoa já teve iniciativa de ir atrás da gente, aí você vai para o planejamento para dar esse orçamento, né? E depois você vai executar. Então a gente também segue uma sequência de projetos. Então essa cliente que chega lá no WhatsApp com essas características, na primeira conversa a gente já fecha. A gente já fecha o orçamento. Ah, mas aí tem a questão de correio. A pessoa paga a vinda e eu pago a volta do correio. Ah, se a pessoa da minha região não é da minha cidade, tem associação na cidade grande, que a pessoa vai e deixa na associação dos artesãos da cidade. Por isso que é muito importante aquilo da composição de você se tornar uma salvadora de bonecas, né? Ou qualquer outra profissão, que são aqueles pilares da gente se tornar algo profissionalmente, como pessoa, de comportamento, que é, primeiro você vai buscar conhecer, você aprende. Tem a ver também com a iniciativa, né? Depois que você conheceu, você faz, porque não adianta ficar só na cabeça. Então a gente passa a executar com planejamento. E depois a gente convive com outras pessoas que sejam desse mesmo ramo. Eu comecei, assim, na associação não tem ninguém que faz reforma de bonecas. Mas tem as artes manuais, tem quem faz boneca de pano, tem quem faça brinquedos pedagógicos para criança, tem quem faça quatebook. Então são pessoas que estão ali perto do meu nicho, com as quais eu posso conversar. Com o nosso público-alvo é parecido, a persona não é a mesma, mas o público-alvo é o mesmo. E a gente oferece também esse trabalho, gente, para escola, não é só para família, para criança. Oferece para o idoso. Ah, Fátima, mas só tem uma persona? Não. Geralmente a gente tem, o ideal é de 2 a 4. Eu tenho mais de 2 personas, porque a outra minha persona já é uma pessoa, não trabalha fora, mas ela é aposentada. Ela não é a mãe ali de 30 e 35 anos, mas ela é a avó. Muitas vezes ela sabe o nome da boneca porque ela convive muito com a criança. Ela sabe a dor dessa criança e o valor dessa boneca. E depois que ela faz isso, então ela é independente financeiramente. Ela pode fechar comigo, ela não tem que falar, perguntar para alguém, dá para pagar, você me ajuda a pagar. Até porque o preço, a maioria das vezes, é menor do que a boneca que está lá na loja. Então você vai formando essa pessoa ideal porque você tem um roteiro depois para falar com ela. E não é assim. Qual o nome da boneca? Quantos anos tem essa boneca? Como chama o nome da criança? Qual que é o nome da criança? Que cor você quer? Né? Isso seria uma entrevista, ainda uma entrevista muito direta e às vezes invasiva, né? É você cumprimentar a pessoa. Eu tenho o costume de falar oiê para minhas amigas, mas para minha cliente não. Então você vai ver, de manhã, bom dia, boa tarde. Você já busca o nome da pessoa, né? Agora, geralmente quando tem nome duplo no Instagram, eu vou perguntar o nome dessa pessoa, para que eu consiga falar com ela diretamente. O nome é muito importante.
É muito importante você falar com essa pessoa citando o nome dela. Assim como é pra gente. E às vezes alguma coisa que não é legal pra gente é pro outro. Sabe que tem que buscar o equilíbrio? E aí você tá falando com essa pessoa, com o nome dessa pessoa, e você vai na conversa pegando as informações que você precisa. É lógico que eu faço essa pergunta direto, sim, né? Qual o nome da boneca? Se a criança chama Ana Júlia, qual o nome da boneca da Ana Júlia? Olha a diferença de você perguntar. Qual o nome da boneca? Qual o nome da boneca da Ana Maria, Ana Júlia, Ana Paula, né? Então você já sabe o nome da criança. Atende um cliente de cada vez, né? Que às vezes tem duas chamadas, a pessoa tá vendo que você tá online, mas você pede um minutinho. E geralmente é hora do almoço. É hora do almoço que essa cliente vem. Por quê? Essa persona número 1 é a pessoa que trabalha fora. Agora, quando a cliente fala assim, eu não sei o nome da boneca, eu vou perguntar pra minha filha. Isso induz a você várias coisas, como? Por que a minha persona é aquela pessoa que trabalha fora e que sabe o nome da boneca? Porque ela passa um tempo com essa filha, com essa criança que ela é responsável. E ela brinca, e ela ouve, e ela tá atenta. E esse tempo que ela fica com essa criança, ainda que seja um tempo reduzido, é um tempo de qualidade. Então ela entende também o valor dessa boneca e por que essa criança quer que renove essa boneca. Assim, a maior parte que aparece, né, são bonecas que estão riscadas. E essas bonecas bebês, que inclusive essas daqui que estão para reforma pro mês que vem, que já tá diminuindo ali, que eu já tô conseguindo ir arrumando, né? O forro. Então o forro vem de TNT inicialmente e ele se desgasta fácil e a boneca começa a perder o enchimento. Primeira coisa que as mães fazem, colocam um macacão de bebê. Tamanho, raramente dá certo, fica sobrando. E quando a gente mostra que a gente pode fazer o nosso trabalho personalizado, de acordo com a medida da boneca, roupinha que a gente oferece, que a gente tem mostra, isso faz muita diferença na hora de fechar isso com a cliente. Então hoje, como que a gente vai montando isso? Primeiro que a gente tem que procurar cursos que sejam sobre isso. Eu indico muito os cursos do Sebrae, que são os cursos, inclusive já muito tempo atrás, né, já tinha o online. Então você vai tendo isso sobre os 3 pilares do nosso trabalho. É prazeroso, é legal, é bom conhecer pessoas, saber histórias, mostrar o nosso antes e depois de cada boneca. É muito bacana, é prazeroso o nosso trabalho. Só que ele é um negócio. Então você tem que estar buscando conhecimentos de como que ser empreendedora para não ter prejuízo e nem ficar ali no zero, né? Para que a gente consiga alavancar o nosso negócio. Então procure conhecimento sobre negócio. Procure sobre técnicas, faça cursos. Eu ofereço um curso de reforma de bonecas, abro de vez em quando as inscrições, dou mentoria para minhas alunas. Não sei se a Marlene ainda está aqui, mas a Marlene e outras alunas, a gente tem um contato direto via WhatsApp e pelos outros mecanismos do curso. Então busque técnicas, por quê? Digo sempre que a técnica fundamental você precisa para começar. Quando eu comecei a reformar bonecas, eu não achava nada disso. Então eu tinha uma experiência como para fazer reformas fazer bonecas de pano e fui pegando, então você vai perdendo, entre aspas, perdendo tempo para montar a sua técnica. Então busque uma técnica básica para que depois você tenha, porque cada boneca é diferente, né, gente? Cada boneca que chega é um problema diferente, uma necessidade diferente, idade diferente. Não vai comparar a reforma de uma boneca de 3 anos de uso com beijo, Marlene, com uma boneca aí de 30 anos ou mais, que pode ser essa avó que resgatou a boneca que era da filha, que vai passar para neta ou para bisneta. Já tive clientes assim. E você, então, tendo a sua técnica básica, conhecendo essa técnica básica, você tem criatividade, você tem liberdade, autonomia, independência para ir colocando de acordo com as necessidades que chegam. No meu curso eu elenquei as 10 bonecas, os 10 problemas mais comuns que aparecem de boneca. Mas, gente, são os 10 mais comuns. Aparecem bonecas que não tem a valetinha, que é equivalente a isso daqui, ó. Pra você colocar, pra você unir ao corpo. Eu vou costurar a mão, então. Ok, é uma das possibilidades. Obrigada, Marlene. É uma das possibilidades, mas eu uso também a capa de cano de PVC, que você consegue fazer uma boa estrutura e segurar bem a boneca e ver qual é a necessidade dessa boneca. Mas aparece boneca riscada, boneca riscada de canetinha, tudo bem. Mas e boneca que aparece com esmalte, toda pintadinha de esmalte, né?
E quando o cliente quer cabelo, tem como... gente, cabelo, né? Então, por isso que a gente vai, na hora de fazer ficha, combinar com esse cliente. Gente, uma boneca dessa, que a pessoa queira implante de cabelo. Aí comprei um cabelo de alpaca, por exemplo, né? Ela vai ficar muito mais cara. Ela tem, além de implantar, né? Que você vai gastar mais de um dia para implantar. E tanto é que aí foram aparecendo boneca reborn. Então, o que eu tive que fazer? Fazer curso de reborn para consertar esse tipo de boneca. E aí você vai combinar as possibilidades. A maioria das bonecas que aparecem pra mim, hoje mesmo peguei 2 Baby Alive, é cabelo todo desgrenhado. Então é a hidratação e a gente consegue, até mesmo com chapinha, né? Depende da temperatura, você resgatar esse cabelo. Agora, se a pessoa quer que implanta cabelo, aí, gente, é o custo, porque a gente não vai ficar realmente no prejuízo, né? Até porque a nossa prestação de serviço é uma troca. A gente está apresentando uma solução. E a gente também está tendo uma devolutiva, né? Financeira, de mais conhecimento. Então já teve bonecas que eu passei para uma pessoa, quando eu não tinha curso, e a pessoa falou, olha, eu cobro R$300 para colocar o cabelo. A cliente quis. E aí eu vou apresentando outras possibilidades, né? Esse tufinho aqui, essa daqui não tem, ó. Essa daqui mesmo, não sei se no Instagram dá pra ver. Deixa eu ver aqui vou colocar aqui na câmera do outro. Vou colocar um cabelo sintético. E aí, eu tenho comprado o cabelo sintético, a peruca mesmo. Dá pra colocar sim. Geralmente então, vou contar o que eu faço nas bonecas bebês. Então, as bonecas bebês, eu coloco aqui o tufinho do cabelo, às vezes são 2 costuras, 3 costuras. Compro o cabelo sintético, peruca mesmo, a última que eu paguei foi R$30. E aí, a cor que mais sai é o marronzinho, e aí a gente coloca o cabelo. E aí, gente, fica muito baratinho, né? Vai ficar aí, se for esse de tufinho, cerca de R$15. E aí, no todo da boneca, né? Você pega só pra fazer o cabelo? Não. É igual aquilo que eu falei do forro. Pega uma boneca só pra fazer o forro? Não. A boneca vai com uma roupinha básica. Vamos por aí, R$80 pra fazer toda a limpeza, colocar um tufinho de cabelo. Tô falando de uma boneca comum, que não tem risco de caneta, que não tem como essa daqui, ó. Né? Que essa daqui vai umas 3 etapas pra tirar essa mancha aqui. Aí você colocou então R$80 com a roupinha básica, né? O vestidinho, a tiara, a cerola. Não vai sapatinho. Colocou ali o tufinho de cabelo, fez higienização, toda a limpeza. Mas eu não quero roupinha. É o mesmo preço, né? Então a pessoa... Por quê? Primeiro que a gente quer que essa cliente número 2, que aí a criança fique contente com a beleza desse trabalho, que tenha foto dessa criança com a boneca, porque pra mãe, pro responsável, nossa, o problema é o forro, quero esse forro arrumadinho, não saindo aí o enchimento, né? Mas pra criança não, pro dono não. Essa é uma das coisas. A beleza, então qualidade e beleza, a gente faz um trabalho bem feito e a gente tenha também a beleza, porque o seu cliente, quando é uma pessoa aí de uns 40 anos, que aparece, que tem um bebê, que quer pra ela mesmo, né? Ela já tem filho grande, quer colocar lá de enfeite, cada um tem uma história. Quer colocar sobre a cama, quer colocar num nicho. Essa pessoa, o desejo dessa pessoa é a boneca completa. Mas quando é a mãe, quando é alguém que acha que vai gastar menos, porque são objetivos diferentes, o da criança e o dessa mãe. Então, pra ela achar, não, se não for roupinha, vai ficar mais... Não fica, é o mesmo preço. E aí, porque você tem uma foto bela do antes e do depois pra mostrar. Lembra lá do Instagram, que é o nosso vitrine, que é lá onde que eu capto as minhas clientes, eu levo elas pro WhatsApp e a gente conversa. E autenticidade, né? Eu tô sempre falando isso daqui, principalmente o meu foco são as minhas alunas e futuras alunas. Mas eu tô falando aqui, de vez em quando aparece ou vê depois uma cliente. Então, ela tá clara do processo que eu trabalho. Eu tô sendo autêntica. Isso depende da conversa, eu tô falando pra ela também. Olha, é o mesmo preço. Porque eu quero que tenha um bom resultado, um resultado bonito, que eu divulgue e que a pessoa também fale de mim, que eu tenha mais clientes. E é assim que pelo menos eu vejo no meu trabalho que dá resultado, e é como a gente tem que trabalhar. Então você faça o seu orçamento, mostre o passo a passo o porquê e a demora, né? O material que você vai usar e o material que a cliente quer. Então às vezes vai ficar caro. Então que outra opção? Vamos fazer uma peruca, vamos colocar um cabelinho de... Eu gosto de usar muito linha para crochê.
Fica bom. Ah, eu quero uma peruca então de cabelo sintético, que vai ficar muito mais barato do que implantar fiozinho por fiozinho, né? Agora, aí você vai nessa técnica se capacitando, porque hoje eu ainda não tô craque nas Reborn, né? Mas depende do que se quer na Reborn, que é aquilo. Ah, vou fazer a costura. Ok, já pego, mas a gente tem que estar buscando técnicas e se aprimorando para que a gente pegue aquele trabalho e ele não volte mais danificado do que ele veio, porque ele tem história. A gente já sabe disso. No nosso planejamento de transformar essa crise, não adianta falar, vou pegar um monte de trabalho. Se o nosso trabalho não tiver qualidade, né? A gente vai mesmo fazer o processo ao contrário. Você vai afugentar as pessoas porque você fez uma coisa que você não estava capacitado para fazer. Então, que a gente veja sempre onde é que nós estamos, onde é que nós queremos chegar. Você fala, eu estou aqui no meio do caminho, mas estão aparecendo bonecas que eu desconheço, que é o caso que eu citei para vocês da Reborn. Vou buscar, vou me aprimorar e pelo menos ter um ano aí de experiência para poder ir ao mercado como uma pessoa que reforma bonecas. Eu tenho uma amiga que é craque nas Reborn e ela faz a reforma e fica maravilhoso, ou seja, a pessoa tem experiência, a pessoa ela é especialista só de bonecas Reborn. Então é um trabalho admirável, né? E é preciso que a gente tenha isso muito claro, de onde eu estou, de onde eu quero chegar e como, né? A experiência, ela é uma das etapas que a gente precisa, né? E quanto mais a gente vai buscando técnica e melhorando nossa produtividade, aí sim a gente consegue chegar no ponto que a gente almeja, né? Que a gente tenha realmente um trabalho irretocável, que falem da gente, que vejam o nosso trabalho, que procurem o nosso trabalho. E há uma das maiores provas e avaliação que a gente pode ter é quando a mesma cliente volta. Porque é maravilhoso quando a cliente fala da gente, indica, né? Isso passa confiança, a gente é recomendada, mas quando aquela pessoa que você já reformou uma boneca, ela volta com uma outra boneca, porque lembra aquilo, a criança tem uma boneca preferida, mas raramente ela tem uma só. Nós estamos falando assim do padrão. E aí ela volta para pedir que você reforme outra boneca. Isso é muito valioso para o nosso trabalho. É uma forma de você avaliar o que é que está dando certo. E eu estou dizendo isso que é o que eu faço. Erro. A gente também, a gente vai aprendendo. É por isso que a gente precisa sempre se apropriar do resultado, ver o que não está legal, voltar, fazer de novo, fazer melhor do que da última vez, né? Então, nesse nosso caminho aí, que ele é gradativo, ele não é fácil, ele é simples. Então, a gente sabendo o que vai fazer, como vai fazer, se torna um trabalho simples e prazeroso. Mas não é um trabalho rápido. Até porque os nossos conhecimentos, eles são gradativos, né? Cada boneca que chega é um treino. Cada boneca que chega é uma história nova. Cada boneca que chega, a gente vai elencando. Que adianta reformar 20 bonecas iguais, do mesmo trabalho? Não. A gente tem que aceitar desafios. Vai com medo? Claro, vai com medo mesmo. Mas quando a gente já tem uma base técnica, você sabe pelo menos o que não fazer, né? Não vou usar um produto abrasivo numa boneca antiga. Já é um grande passo, ou seja, isso faz parte de técnica de conhecimento que você teve. Já manchei boneca, de deixar o amaciante tempo a mais, uma boneca que o vinil não aguentava? Já. Tive que me explicar? Já. Mas é uma situação, assim, complicada, né? E que a gente tem que evitar ao máximo. Então, tenha sempre a sua primeira boneca, a primeira boneca que você faça. Busque conhecimento, faça curso. Precisa ser curso só de reforma de bonecas? Não. Tudo que for, a gente tem que ficar obcecada por aquilo que a gente deseja aprender. Lembro quando eu queria fazer... fiz graduação, depois queria fazer mestrado, meu marido falava muito isso. Você está obcecada aí pelo conteúdo, né, que eu queria pesquisar? Se não tiver obcecada, não vai. Então, é mais ou menos isso, né? É entrar em lojas de bonecas, porque às vezes a cliente fala, eu tenho a boneca tal. Já pensou? Você fala, não sei que boneca será que é essa? Lógico que a gente vai pedir foto, né? Mas você precisa saber que boneca que é essa, né? E muito bom, gente, o retorno assim pra pessoa é muito bom quando peguei umas bonecas moranguinho e aí eu falei, não, eu vou fazer o vestido, mas eu não achei o tecidinho igual ao original. O que a gente faz? Pintei. Peguei o tecido rosinha, pintei os moranguinhos, né? E então vai ficar ali um tempo que você se dedicou, que você foi procurar fazer o mais próximo possível, esse resgate dessa memória afetiva da pessoa. E ela tinha ganho em 1988. Essa boneca foi de abril. Ela ganhou num Amigo Secreto.
E a pessoa que deu pra ela já faleceu. Então, olha o valor dessa boneca. E não tinha mais a roupinha original, né? Então, a gente vai lá e faz. Então, tudo isso são à disposição da gente, são os conhecimentos prévios que você tem, os conhecimentos que você já tem em casa, né? Ali mesmo de limpeza, porque a gente fala limpeza e higienização. Mas a gente começa mesmo nessa limpeza primeiro que a mãe mesmo podia fazer em casa. Só que aí você vai se aprofundar. Olho. Um dia atrás alguém falou, mas como que eu tiro esse amarelado do olho, né? Vou tirar o quê? Com que boa? Depende. Depende da idade da boneca também. Já usei, a gente usa misturas, né? Bicarbonato de sódio é nosso amigo, água oxigenada 40 é nossa amiga aqui no trabalho. Mas aí você tem que ver que boneca é essa e você já fez um teste. Então, que a gente tenha sempre esse cuidado. E aí, às vezes eu falo, mas tem que limpar com acetona. Eu limpo com acetona. Grande parte das bonecas, inclusive se for aquele plástico seco, sai, né? Os riscos de caneta. E aí você pega uma boneca reborn, você vai fazer isso? Não. Né? Então é saber discernir, saber categorizar cada problema e cada solução. E aí é possível sim que a gente tenha a nossa carteira de clientela, que a gente consiga atrair esse público, que a gente consiga dar uma devolutiva boa de trabalho para esse público e que a gente consiga atingir a expectativa dessa pessoa. E essa expectativa começa lá no cadastro, né? Nessa conversa, nessa pergunta, o que é que a pessoa precisa, como precisa e o que é que a gente está habilitado a fazer. Então aqui no meu trabalho, a maior parte das bonecas que eu trabalho, renovo, são bonecas bebês. Faço limpeza e higienização, todo esse tratamento do cabelo. Não tem cabelo, vamos colocar uma peruca, uma touquinha americana, vamos colocar uma boina, né? Tudo isso é da cabeça da boneca. Tudo isso tem a ver com a beleza da boneca, a diferença de como ela chegou e como que ela vai sair. O tofinho aqui tá feio, vou tirar e trocar, quero seu cabelo sintético. Não, eu quero linha linha para crochê. Não, quero uma touca com lã. Vai depender. E a parte de costura. Então, me proponho também fazer parte de costura, reprodução de roupinhas, fazer uma roupinha nova, de acordo com o que a pessoa quer. Vamos fazer a costura desse forro. Que materiais nós vamos usar nesse forro, né? Esse forro vai ser o mesmo tecido da roupinha para ficar o estampadinho ali no tricoline. Vou fazer esse forro de algodão cru, vai fazer de camurça. Depende inclusive da estação do ano, né? Daquilo que a pessoa quer. Às vezes a gente usa soft, e aí você tem que fazer um forro de contenção por baixo. Já apareceu boneca que a família tentou consertar fazendo o forro todo de malha. Imagina o que aconteceu, né? A criança puxando a boneca pra lá e pra cá, esgarçou tudo. E aí essa criança fala, minha boneca tá doente. E aí chega pra gente, porque alguém já tentou fazer. Mas o que é que faltou? Não faltou carinho, não faltou dedicação, não faltou boa vontade, não faltou iniciativa. Pode até ter tido planejamento, né? Mas na hora da execução precisava fazer uma nova avaliação, porque faltou aí nesse meio a técnica. E tá tudo bem, né, gente? Se a gente se propõe, nós que somos as profissionais, que a gente tem isso. A família não é obrigada a ter. Tanto é que nós estamos aqui para isso, né? Então, é um convite mesmo a você entrar na reforma de bonecas. Algumas pessoas acabam sendo amigas da gente. Não é só porque volta de novo, é porque ela se sentiu à vontade de contar a história dela, né? E pessoas que quando a gente vai falar sobre, que você tem autorização, olha, eu não falo o nome de pessoas, mas as situações eu estou ilustrando e exemplificando. Porque a pessoa, gente, todos dão autorização pra gente fazer mostrar o antes e o depois, a foto da criança, né? A pessoa que autoriza isso. Então é muito bom, muito, muito prazeroso mesmo. Enxergue a sua reforma de bonecas como um negócio. Seja bem-vindo a esse nosso mundo da reforma de bonecas. Um beijo no coração de vocês. Tenho aqui as bonequinhas aqui pra reformar. E até amanhã.